Os Estados Unidos vai retirar Cuba da lista de países que financiam o terrorismo. Vou te explicar o que isso significa. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e essa história, ela envolve até a Igreja Católica, então assim, é uma fofoca muito boa. Bom, pra quem não sabe, os Estados Unidos têm essa listinha aí, né, de maus meninos, que são os caras que, tecnicamente, entre muitas aspas, tá, financiam o terrorismo. Spoiler, os Estados Unidos, país responsável por criar o Talibã, não está nessa lista. A lista também inclui Coreia do Norte, Síria e Irã. Quem tá nessa lista não pode exportar e nem vender armas para outros países e também não pode pegar empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, que era para ser um organismo internacional imparcial, mas, enfim, os Estados Unidos definem quem pode pegar empréstimos com eles e quem não pode. Cuba esteve nessa lista de 1982 até 2015 por supostamente abrigar pessoas que faziam parte das Farc e de outros organismos considerados terroristas pelos Estados Unidos. Em 2015, Cuba foi retirada dessa lista pelo Barack Obama. Só que aí, né, teve o acontecimento que foi Donald Trump. E pouquíssimos dias antes do final do seu primeiro mandato, ele colocou Cuba de volta na lista. Essa foi uma decisão inesperada, de certa forma, porque o governo Biden não foi um governo que teve muita flexibilidade com relação às políticas, principalmente de limitação a Cuba, né? A gente sabe que Cuba sofre muitos embargos econômicos dos Estados Unidos. E o governo Biden não foi um governo que teve muita flexibilidade com relação a isso. Entretanto, tá rolando já tem um tempo uma movimentação no sistema internacional que defende Cuba e que defende que esses embargos têm que acabar, né? E recentemente Cuba também entrou pro BRICS, né, como membro participante. Lembra que eu falei que tem até a Igreja Católica envolvida nessa parada? A Igreja Católica também é um dos grandes agentes que defende essa libertação de Cuba dessas amarras, desses embargos, enfim, das decisões dos Estados Unidos. E aí o que foi decidido, né? Os Estados Unidos retiraria Cuba dessa lista, entre outras condições, e Cuba libertaria alguns manifestantes que estavam presos, numa onda de protestos que teve em 2021, né, que estão presos até hoje, são presos políticos, e Cuba libertaria essas pessoas em troca de ser retirada dessa lista. Biden disse que Cuba não prestou nenhum apoio a nenhum organismo de terrorismo nos últimos 6 meses, então não faz sentido eles permanecerem nessa lista. E é isso aí, galera, isso aí é uma coisa muito interessante, tava mais do que na hora de Cuba sair dessa lista, porque, gente, tem países tão mais perigosos pro sistema internacional do que Cuba, Estados Unidos incluso. Só que a gente vai daqui a alguns dias aí, né, ter o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos novamente. Então, se Cuba vai voltar pra essa lista em breve ou não, só Deus sabe. E é isso aí, galera. Se você gosta de conteúdo de relações internacionais, atualidades e quer saber o que tá acontecendo no mundo, me segue aqui e me segue em todas as minhas redes sociais, inclusive no YouTube, que eu tô lançando vídeo toda semana lá. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.